Boa tarde. No vídeo de hoje, eu gostaria de tratar de uma situação emergencial que tem surgido este ano, nos últimos meses, em algumas partes do mundo e que ameaça todo o mundo, na verdade, que é o reaparecimento de casos de poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. As gerações mais antigas, não é, sabem bem o que é isso. Já tiveram colegas, conheceram pessoas, coleguinhas de escola ou pessoas mais velhas, acometidas por essa terrível doença, de uma paralisia ou de uma perda de força definitiva que acomete essas pessoas, o que acometia décadas atrás. Mais recentemente, nas últimas décadas, o Brasil e muitas partes do mundo foram declaradas como tendo eliminado a poliomielite. O problema é, com a pandemia e com a diminuição da cobertura vacinal, que já ocorria antes da pandemia, mas que foi potencializada pela pandemia, uma série de doenças ressurgiram, ou doenças novas apareceram e tem trazido sérios problemas para boa parte das nações. E esse é o caso da poliomielite agora. Recentemente, agora no mês de junho, foi detectado um caso de poliomielite e paralisia, não é? Numa pessoa, num jovem, na cidade de Nova York, no estado de Nova York, né? No condado de Rockdale, que não é bem na cidade, mas é próximo. E a investigação que se seguiu a este caso verificou a presença na rede de água e esgoto de vírus durante um grande período, né? Mais de 2 meses, vírus presentes no esgoto daquele condado e do condado vizinho, circulando ali, mostrando que pessoas estavam infectadas e eliminando o vírus nas suas fezes. Vale lembrar que o vírus da poliomielite é um vírus intestinal, ele é transmitido de pessoa a pessoa, através do contato com fezes, ou com contato usando o mesmo banheiro, ou contaminando-se com água contaminada, enfim, através de rede de esgoto, água e esgoto. Então, essa situação chamou a atenção das autoridades, que iniciaram uma investigação e uma vigilância, né, nas redes de água e esgoto daqueles condados do estado de Nova York, uma vigilância que já existia anteriormente para o Covid, porque o Covid também pode ser eliminado pelas fezes, e analisando retrospectivamente, eles viram que, pelo menos desde abril desse ano, o vírus da poliomielite circulava naquela região. Em outros locais, também foram encontradas amostras de vírus em rede de esgoto, como em Londres, em 8 bairros londrinos, também em Israel isso foi encontrado. Tá? Isso levantou uma grande preocupação, um alerta pela Organização Mundial de Saúde, da possibilidade de reintrodução do vírus da poliomielite em países onde este vírus tinha sido eliminado, né? Erradicado, pela vacinação que se fez no passado e pelo controle epidemiológico dos casos, pelo isolamento, enfim. Foi decretado o estado de emergência em Nova York. Essa situação tem sido acompanhada pela imprensa especializada médica, não é? E vale dizer também, tivemos um caso suspeito aqui no Brasil, em Roraima, mas de uma criança vacinada e que provavelmente, apesar de ela apresentar o quadro clínico de poliomielite, até onde sabemos não foi confirmado o caso. Porém, como temos observado uma redução importante da cobertura vacinal, não só contra a poliomielite, contra várias doenças, mas contra a poliomielite em especial, isto é um risco que o Brasil corre, uma vez que a reintrodução, através de migrantes que vêm de outros países para cá, países onde o vírus da polio existe, podem reintroduzir a infecção no Brasil, e com a grande quantidade de pessoas não vacinadas, isso pode representar um risco de termos casos novamente de poliomielite e transmissão de poliomielite dentro do nosso país. Nós temos aqui alguns dados mostrando que a cobertura vacinal para poliomielite no ano de 2015 era muito boa até então, em torno de 98% das crianças até 5 anos vacinadas. Porém, já em 2021, essa cobertura vacinal caiu para 69,9%. E mais recentemente, no ano de 2022, até agora
no mês de setembro, já tinha caído para 51%. Portanto, é uma situação muito grave e de alto risco de reintrodução da poliomielite no Brasil. Lembrando que a poliomielite, como eu já falei no início, é uma doença grave, acomete o sistema nervoso central, provoca um processo inflamatório e destrutivo de nervos motores e a pessoa perde força e eventualmente pode ficar com paralisia de um ou mais membros inferiores ou superiores ou os 4 membros. Situações mais graves podem acometer partes mais altas, né, do sistema nervoso, levando à paralisia até de músculos respiratórios, o que faz com que a pessoa possa ter até risco de vida com a poliomielite. Nós tínhamos uma situação tão confortável até pouco tempo atrás, lembrando que nos Estados Unidos o último caso de poliomielite era datado do ano de 1979. Lembrando que a cobertura vacinal também caiu lá, como caiu em todo o mundo. No hemisfério ocidental, todo o ocidente, nós estávamos livres de poliomielite desde 1991. Veja você. E o mundo tinha erradicado um dos tipos de poliovírus, que são 3 tipos, o poliovírus tipo 2, já em 2015, em todo o mundo. Entretanto, sabemos que o vírus circula em alguns países, como Afeganistão, Paquistão e Nigéria. Nesses 3 países nós temos transmissão interna do vírus. Nos outros países isso foi eliminado com vacinação. Entretanto, pela movimentação de pessoas desses países, como da Nigéria, do próprio Afeganistão, o vírus pode ser transportado para países onde o vírus já foi eliminado, porém com a cobertura baixa. Se a cobertura vacinal for boa, for alta, dificilmente, mesmo com as migrações dessas pessoas, a população, a comunidade estará protegida. Mas com a cobertura baixa, você tem a possibilidade desse vírus vir a infectar e a se transmitir novamente dentro desses países. Infelizmente, o Brasil está nessa situação. É importante, então, que nós coloquemos em dia a carteira vacinal de nossas crianças, mas também dos adultos. Nós temos que, no Brasil, a imunização antipoliomielite, ela está indicada para todas as crianças menores de 5 anos e também para viajantes, adolescentes e adultos que se dirigem para países endêmicos, como Afeganistão, Nigéria e Paquistão, ou locais de risco de transmissão, como agora nós temos Estados Unidos, nós temos Inglaterra, nós temos Israel. Isso pode estar acontecendo em vários países do mundo, tá? Então, é importante que tomemos a vacina. Se você tem crianças menores de 5 anos, verifique se a carteira vacinal dessa criança está em dia. E se não está, coloque em dia, não só para a vacina antipólio, como também para todas as demais vacinas. E com relação a você adulto que vai viajar para países onde estão acontecendo esses casos, como nos Estados Unidos, por exemplo, na região de Nova York, já são 5 condados ali com presença do vírus, né? Presença do vírus circulando na rede de água e esgoto, ou Inglaterra, que já tem 8 bairros em Londres, já com a comprovação do vírus, ou Israel, e eventualmente outros países, você também deve se vacinar antes de viajar. Esse é o lembrete que eu queria deixar hoje, e uma boa tarde a todos.